levado para o céu por 40 dias e no inferno por 351 dias. Bem-vindo, amado. O Senhor me levou para o inferno por 351 dias, e Ele me levou para o céu por 40 dias. Naquele dia em oração, quando caí pela primeira vez em êxtase, estava respirando porque não estava morto. Eles tentaram me acordar, mas não foi possível. Desde que eu estava trabalhando com pastores, eles entenderam que o Senhor estava trabalhando comigo. E sempre que caí na inconsciência, esses homens de Deus trabalham para manter meu corpo em uma sala privada. Bem-vindos, irmãos e irmãs. Sou o pastor Aston Baia da Igreja da Capela Sagrada no Congo. Irmão, ninguém pregou o Evangelho para mim. Eu estava no bar com meu amigo bebendo álcool, quando de repente ouvi a voz de Deus me chamando. Eu fiquei atordoado. Eu disse: eu não sou cristão. Mas por que esse Deus está interessado em mim? Eu resisti à voz de Deus. E eu disse: não estou servindo a Deus. Mas foi nesse dia que as coisas mudaram completamente. Eu entreguei minha vida ao Cristo. Fui ordenado por um homem de Deus que me treinou nas coisas de Deus. É nessa igreja que eu sirvo a Deus. Foi o Senhor que me encarregou de prestar o testemunho das coisas que eu vi, sobre o início desse encontro. Um dia enquanto eu estava respirando à noite, enquanto eu continuava orando, vi uma luz. Quando quis verificar quem acendeu a lâmpada acima, que havia desligado há pouco tempo, foi então que vi uma luz intensa, 100 vezes maior que o sol. Não pude observar essa luz e caí no chão em coma. Essa experiência não foi uma experiência de morte, porque eu estava respirando. Foi um êxtase, porque fui arrebatado no espírito e deixei meu corpo quando eu caí no chão. Imediatamente eu ouvi uma voz no meio de uma luz que me chamou pelo meu nome e disse: Aston, meu filho, você foi escolhido por Deus para testemunhar o que está prestes a ver. Você vai contar ao mundo sobre segredos que eu lhe mostrarei e você lhes dirá que o inferno é real. Quem se recusar a seguir o meu caminho, cairá naquele lugar horrendo. Irmão, a riqueza, o dinheiro e os bens da terra não o salvarão. O Senhor disse: a atração, entretenimento e prazer deste mundo estão cegando a população mundial sobre a realidade da vida após a morte, mas a humanidade deve entender que, se o atraso do arrebatamento estiver atrasado, a morte virá como um ladrão em suas vidas. Amado, o Senhor me visitou e me mostrou a realidade da vida após a morte. O Senhor disse: estou lhe mostrando isso porque quero que você vá ao mundo e conte ao mundo a realidade da vida após a morte. Vida e inferno que você verá aqui para que eles saibam que existe vida após a morte. Quero que as pessoas que estão curtindo a vida saibam que o inferno é real e existe, e que após a morte há outra vida aguardando a humanidade, que é a morada dos mortos, que é a perdição ou o reino dos céus. Eu estava em coma. Mas quando me levantei do chão, vi que estava de pé. No entanto, meu corpo ainda estava deitado no chão. Eu queria saber o que estava acontecendo comigo. Fiquei incapaz de tocar em coisas físicas. Quero dizer, eu não podia nem tocar meu corpo, pois não há vínculo entre os vivos e os mortos. Eu estava incomodado. Mas sempre que eu tentava tocar as coisas, minha mão passava por coisas materiais e físicas. As pessoas que dormiam no meu quarto não podiam ver meu espírito. Quando tentei abrir a porta, vi que meu corpo passava pela porta de aço. E eu pensei. Na verdade, eu tinha todos os meus sentidos, meu intelecto, minha memória e minha vontade, mas ainda não consegui tocar em nada. Fiquei realmente preocupado com todos esses fenômenos.
E comecei a correr pelo bairro e estava gritando por socorro. Fui à casa do meu pastor e tentei falar com ele, mas ele não podia me ver e me ouvir. Fui até meus irmãos, mas eles não podiam me ver. Fui na rua gritando para meus vizinhos: eu sou o profeta Adão, venha ver o que está acontecendo comigo. Mas ninguém podia me ouvir. Sempre que via os vivos na rua, tentava contar a eles o que estava acontecendo comigo, pois estava realmente perturbado e inquieto. No entanto, ninguém podia me ouvir, pois eu estava em outra dimensão. Eu continuava gritando para as pessoas virem ver o que estava acontecendo comigo. Enquanto me movia na rua, comecei a perceber que estava me movendo em grande velocidade em comparação com as pessoas que estavam vivas. Foi quando vi um homem passando por mim que comecei a perceber que estava morto. Irmão, eu vi que este homem estava na mesma situação que eu. Ele estava perturbado e desesperado, e chorava, conversando consigo mesmo e perguntando: por que vocês enterram meu corpo? Eu estou vivo. O homem estava chorando amargamente. Eu continuo a me mover pela cidade. E comecei a ver mais pessoas correndo por aí chorando como eu. Todos estavam reclamando que suas famílias haviam enterrado seus corpos. Irmão, essas pessoas que vi na rua eram na verdade mortos. Eles eram espíritos errantes, pois estavam mortos e suas almas estavam vagando pela terra. Eu também era um espírito errante como eles. Percebi que estava no mundo dos mortos como esses espíritos errantes. Foi quando cheguei à 18ª rua do Boulevard Nacional da cidade, conheci um cantor cristão falecido que era notório no país. Este servo de Deus era conhecido e popular. Quando conheci o irmão Charles Momba, vi que ele estava de short e sua camisa estava rasgada. Quando vi, fiquei surpreso porque ele era um cantor popular. No entanto, vi que ele estava chorando e dizendo: por que essas pessoas enterraram meu corpo? Eu estou vivo. Na verdade, esse cantor estava morto e ele se tornou um espírito errante, movendo-se pela terra. Como todos os mortos que eu encontrava na rua, tentei pedir que ele parasse para conversarmos, mas ele estava tão perturbado que foi embora confuso. Então eu conheci uma igreja popular na cidade. Esta igreja não era de Deus, pois vi demônios nessa igreja tentando capturar minha alma. Rapidamente fugi deles com medo. Enquanto eu continuava andando pela cidade, me encontrei em outra parte da capital. Eu vi um grupo de pessoas andando, elas estavam nuas. Quando olhei novamente, vi que aquelas pessoas nuas tinham chifres na cabeça. Havia um demônio liderando essas bruxas. Ele estava vestido de preto. Vi que o demônio era o líder desses bruxos e estava carregando pus contendo o sangue humano. Era evidente que eu estava realmente no mundo espiritual vendo o que homens normais não podem ver. Vi que esses magos nus estavam arrastando um homem com o corpo amarrado. Este cativo também estava preso pelo pescoço por uma corrente como um cachorro. Essa alma cativa foi arrastada como um cachorro na rua e ele estava se movendo de quatro. Eu ouvi dizendo: "Oh, minha esposa, você é cristã. Levante-se e ore por mim, seu marido. Essas pessoas capturaram minha alma e estão levando minha alma à destruição. Por favor, minha esposa, eu não vou à igreja como você. Mas por favor acorde e ore por mim. Eu imploro, a mãe dos meus filhos. Coisas ruins estão acontecendo comigo." Esses bruxos responderam a esse cativo: "Fique quieto e cale a boca. Sua esposa não vem." Enquanto essas pessoas com chifres estavam arrastando esse homem, eu disse a eles: "Agora você vai parar com isso."
O que você está fazendo com esse homem? Você tem que libertar esse cativo. Rapidamente o líder deles, que também tinha chifres, olhou para mim e ele olhou para esses bruxos e disse aos servos: vamos ignorá-lo. Temos que seguir em frente. Esse demônio e as bruxas me ignoraram e seguiram arrastando esse cativo com eles. À medida que avançam, decidi segui-los. Eu estava dizendo a eles: você pode libertar este homem. Viajamos para um lugar que era como um complexo. No final, eu vi esses demônios pendurar este homem em uma árvore. Eles massacraram seu corpo e compartilharam sua carne. Eu os vi consumindo sua carne, e eles devoraram seu corpo inteiro. Quando vi essa cena horrenda, tive medo e fugi com medo de ser devorado por esses demônios. Como eu estava em movimento, eu vi pessoas fazendo rituais satânicos e diabólicos no meio da avenida, nas igrejas, nos locais públicos, no topo da árvore. Algumas pessoas estavam fazendo encantamentos. Almas dos mortos estavam vagando aqui e ali. Fugi e acabei no hospital geral. Quando entrei no hospital, vi dois tipos de pessoas. Quero dizer, vi os vivos e os mortos se movendo no hospital. Eu vi seres físicos e espirituais. Quando entrei nos cuidados intensivos, eu vi um médico dizendo a um grupo de enfermeiras: nosso paciente está morto. Quando o médico falou assim, vi a paciente morta sentada na cama ao lado do corpo dela. E essa mulher estava dizendo ao médico: estou aqui sentada na cama. Por que você está dizendo que eu estou morta? Você não pode me ver. Como esse paciente estava tentando conversar com essas enfermeiras, eu disse ao médico: você está cometendo um erro. Ela não está morta. Ela está viva. Você não pode vê-la. Então eu disse à jovem: diga a eles que você está viva. Você não está morta. A jovem me disse: eu tenho dito a eles que estou viva. Acho que eles estão me ignorando e não querem me ouvir. Então eu vi o médico informando sua família que ela estava morta, e a família começou a chorar. Tentei dizer a essa família que a filha deles não estava morta, mas eles não podiam me ouvir. A mulher começou a conversar com a família para dizer que estava viva, mas eles não podiam ouvi-la. Por fim, essa jovem disse-me: não estamos mais no mundo dos vivos. Estamos na vida após a morte, temos que ir. Essa mulher segurou minha mão e me levou a um necrotério no hospital, onde vi muitas pessoas que estavam com a mão na bochecha refletindo e pareciam estar tristes. Perguntamos a um deles: por que você está sentado aqui muito triste? Ele disse: sofri um acidente e fui trazido para cá neste hospital. Mas o médico me declarou morto. Eu disse à minha família que não estava morto, mas eles me ignoraram. E eles enterraram meu corpo. Como não tenho para onde ir, moro aqui. O segundo homem nos disse: eu estava doente, fui trazido aqui e morri. É por isso que estou aqui. Amado, quero lhe dizer que o mundo espiritual é real e o mundo físico é tão real quanto as realidades do mundo invisível. Existe um mundo físico e um mundo espiritual povoado por seres espirituais. Eu vi todas essas almas no necrotério, e elas estavam reclamando que seus corpos estavam enterrados e estavam presos aqui, e eles estão esperando pelo seu tempo. Quando eu estava prestes a sair deste hospital, eu queria abrir a porta. Rapidamente, vi que minha mão atravessou a porta e cruzei a porta. Quando eu queria andar na rua, vi que estava atravessando e penetrando nas paredes das casas. Consegui atravessar as paredes das casas e vi pessoas sentadas e dormindo em suas casas.
Eu era efetivamente um espírito sem o corpo atravessando as paredes de muitas casas. Eu vi o que estava acontecendo dentro das casas das pessoas, mas ninguém podia me ver. Eu estava me movendo em grande velocidade. E então eu me encontrei no cemitério local. Quando cheguei a este cemitério, vi um grupo de pessoas saindo do cemitério, mas ainda era tarde da noite. Vi que essas pessoas tinham corpos espirituais e materiais. Essas pessoas que estavam saindo do cemitério não eram seres humanos comuns. Eu estava assistindo quando vi um homem sentado em uma cadeira no portão do cemitério com um livro, que parecia um livro de registro em sua mesa. Vi que essas entidades que saíam de um cemitério estavam na fila diante desse homem, para assinar seu livro de registro antes de sair do cemitério. Esses demônios do cemitério estavam prestes a sair para operar no mundo físico. Antes, eles tiveram que registrar seus nomes no livro antes de deixar o cemitério. Quando a primeira entidade assinou o livro, eu vi saindo do cemitério para o meio da rua. Eu estava assistindo esse espírito. Vi que ele pegou a areia do chão e jogou a areia no ar. Rapidamente vi esse demônio entrando na areia e transformando-se em um homem físico. Vi que esse demônio estava vestido com o corpo humano, graças à areia que ele jogara no ar. E ele havia se tornado humano, pois agora aparentava ser humano. A segunda entidade que saiu do cemitério fez o mesmo processo de jogar areia no ar, e ele também se tornou um ser humano físico. No entanto, vi que essa entidade havia se tornado uma mulher muito bonita, com muito cabelo. Ela estava vestindo roupas apertadas e segurando uma sacola como uma mulher terrena. Vi essa mulher que era um demônio andando pela rua à noite, quando de repente um motorista que passava parou o carro, sem saber que era um demônio, não um ser humano. Enquanto isso, esses demônios continuavam saindo do cemitério e estavam tomando forma humana e se tornando físicos. Vi uma dessas entidades saindo do cemitério com uma foto de um homem morto que ele tirou de um túmulo. Eu vi esse demônio entrando na foto de uma pessoa morta. Imediatamente ele assumiu a aparência da pessoa na foto e ele era exatamente como o homem na foto. Eu estava com medo desse fenômeno terrível. Enquanto isso, muitos outros demônios estavam saindo do cemitério para operar em nosso mundo e eu decidi fugir. Depois de sair deste lugar, cheguei a outro bairro da capital. Embora fosse tarde da noite, para minha surpresa, vi que havia um mercado com muitas pessoas comprando e vendendo. Eu disse a mim mesmo: nunca há mercado neste lugar durante o dia e no mundo físico. E de onde vêm todas essas pessoas? Irmão, este era um enorme mercado cheio de pessoas. Eu decidi sair. Quando eu estava saindo deste mercado de bruxas e espíritos malignos, vi um grupo de pessoas vindo ao mercado. Eles tinham algodão nas orelhas e no nariz. Vi que eles estavam removendo esse algodão de seus narizes e orelhas, e ficaram felizes em entrar no mercado. Fiquei maravilhado e continuo correndo. Eu estava chorando e dizendo: o que está acontecendo comigo? Eu corri a noite toda pela cidade. Vi celebridades e pessoas populares que já estavam mortas. Suas almas estavam vagando pela cidade. Essas pessoas não eram mais físicas, pois seus corpos já estavam enterrados, mas tinham os sentidos, as memórias e a razão como eu. Depois de correr por toda a cidade, fiquei tão cansado que orei. Eu disse: Senhor, se eu te servir, por favor, me salve. Quando eu fiz esta oração, rapidamente, uma luz desceu do céu. Quando essa luz desceu e me alcançou, vi que essa luz era um homem. Na verdade, era o próprio Senhor Jesus Cristo.
Eu sabia que era o Senhor, porque, na testa, havia o nome dele. E no seu peito estava escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ouvi uma voz dentro desta luz que veio até mim. A voz me disse: Meu filho, não tema, pois você é escolhido por Deus para testemunhar as coisas que verá. E viajaremos para o inferno para que você possa dizer ao mundo que o inferno é real, o julgamento é real e o poder satânico é real. Aqueles que rejeitarem os meus caminhos cairão naquele lugar assustador chamado inferno. Há mais graça para os vivos serem salvos. Mas não há mais chance para quem está morto. O Senhor pegou minha mão e disse: Agora devemos viajar, e me levou a uma montanha alta, onde havia 2 cadeiras. Vi que o Senhor usava uma roupa branca e um cinto de ouro com a inscrição de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em sua coroa, estava escrito, o Senhor Jesus Cristo. Seu corpo era transparente e dourado. Eu podia vê-lo em todas as dimensões. O Senhor não era branco ou preto, mas dourado e brilhante. Havia sangue nos buracos da mão dele. O Senhor me mostrou a terra que estava nas trevas. Ele me perguntou: Meu filho, o que você está vendo? Eu disse: Não estou vendo nada. Então ele tirou uma pedra branca de sua roupa e a colocou nos meus olhos. Como resultado, comecei a ver as nações do mundo e a população mundial e muitas coisas acontecendo na terra. Eu vi homens e animais. Eu vi a mente dos homens e o coração dos homens. Vi muitas pessoas indo ao cemitério para enterrar seus entes queridos carregando caixões. Vi as almas de seus entes queridos acima do caixão os seguindo. Essas pessoas que estavam mortas estavam tentando conversar com seus entes queridos, a fim de lhes dizer que estão vivos, mas os vivos não podiam se comunicar entre as almas dos homens que estavam mortos e vagando pela terra. Vi um homem cujo corpo estava no caixão. O homem estava tentando conversar com as pessoas que estavam de luto por ele. Ele lhes disse: Por que você está tentando enterrar meu corpo? Não estou morto, estou vivo e estou bem. Este homem disse à multidão: Pare de chorar por mim. Eu estou vivo. No entanto, vi que ninguém podia ouvir esse homem. Naquele momento, o Senhor começou a me mostrar a morte de muitas pessoas, incluindo pastores, músicos e presidentes. As almas dessas pessoas vagavam pela terra antes de irem para a morada dos mortos. Vi pessoas morrendo afogadas, em suas casas e em acidentes de trânsito. Suas almas estavam vagando pela terra e participando de seu funeral. Eu estava com o Senhor no topo desta montanha. Eu vi um homem que havia morrido na terra. Vi que esse homem tinha correntes sobre o corpo. Havia correntes no pescoço, pernas e pés, e vi pessoas vestidas de preto. Essas pessoas estavam arrastando esse homem preso em correntes como um cachorro. Eu disse: Senhor, por que esses homens estão arrastando esse indivíduo como um animal? Perguntei a Jesus: Você está vendo o que está acontecendo com aquele homem? O Senhor disse: Este homem era mau em sua vida e nunca devolveu às pessoas o que lhes devia. Quando ele morreu, ele foi acorrentado e arrastado por esses demônios da morte. Então o Senhor me levou no passado para me mostrar um acidente de trânsito que havia acontecido em nossa cidade. Vi um ônibus andando na avenida. Enquanto o ônibus se movia, vi um anjo da morte. Ele estava vestido de preto e empurrou o ônibus que estava se movendo na avenida. Como resultado, este ônibus colidiu com outro carro e houve um acidente. Quando vi esse acidente, eu disse: Senhor, eu assisti esse acidente no passado na televisão nacional. O Senhor disse: Meu filho, eu te trouxe de volta no passado,
para que você possa ver o que aconteceu naquele dia do acidente. Quando esse acidente aconteceu, vi as almas dos mortos ao redor deste ônibus reclamando de suas mortes. Essas pessoas tinham a forma de seus corpos que haviam recebido um choque no acidente. Eles tinham a forma de seus corpos que foram rasgados por causa do acidente. E enquanto essas almas falecidas tentavam conversar com os vivos, vi um veículo celestial que emitia uma grande luz descendo em direção à avenida onde o acidente aconteceu. Vi que no veículo celestial havia anjos vestidos de branco e eles estavam cantando uma canção que dizia: tudo neste mundo passará, que o Senhor seja glorificado. Enquanto isso, ouvi uma alma falecida entre os mortos dizendo: não posso morrer agora. Acabei de me casar e minha esposa sabe que fui trabalhar. Ouvi homens e mulheres mortos, pai e mãe, dizendo: não podemos morrer, pois somos nós que cuidamos de nossa família. Quem cuidará dos nossos filhos? No entanto, notei entre os mortos a senhora que não estava reclamando do fato de ter morrido, mas seu corpo foi rasgado e destruído completamente neste ônibus. Esta senhora estava cheia do êxtase de alegria. Ela estava vestida com uma roupa branca e estava adorando o Senhor. A senhora disse: o julgamento e a justiça de Deus foram cumpridos em minha vida. E enquanto ela estava em um êxtase de alegria, vi os anjos do Senhor indo em sua direção e eles embarcaram neste veículo celestial, e voaram para o alto no reino dos céus. Eles estavam comemorando no carro celestial. Perguntei ao Senhor: esses anjos brilhantes levaram apenas a mulher e todos os demais foram deixados para trás? Jesus disse: essas pessoas não deram a vida a Deus. Não tinham a marca de Deus, que é o Espírito Santo. É por isso que eles não podiam subir ao céu. É por isso que eles estão reclamando. Você vai dizer às pessoas do mundo que existem apenas dois universos após a morte, que é o inferno e o paraíso de Deus. Estes são os destinos das pessoas. O Senhor disse: na terra, os ímpios e os santos vivem juntos. Mas após a morte, os iníquos serão levados à morada dos mortos, e o santo habitará no paraíso de Deus. Não há meio termo. Quando as almas dos mortos estavam observando seus corpos neste acidente, vi um veículo infernal do inferno com 12 espíritos imundos dentro. Os demônios que estavam dentro deste veículo do inferno estavam vestidos de cinza e tinham coroas negras. Eu vi que eles tinham vasos de sangue com eles. Dentro deste veículo, eu podia ouvir música secular da terra tocando. Eu ouvi o líder desses demônios ordenando que coletassem sangue humano em suas panelas e capturassem as almas dessas pessoas que estavam mortas. Esses demônios vieram de um mundo de Satanás que funciona com sangue humano, e onde quer que sangue humano tenha sido derramado na terra, eles vêm buscá-lo. Quando eles coletam sangue humano, a vida das pessoas é reduzida. Esses demônios costumam viajar para diferentes hospitais para coletar sangue, pois o hospital é um local de suprimento de sangue. Este veículo estava liberando uma energia diabólica e amaldiçoada. Quando o veículo infernal pousou no local do acidente, eu vi esses demônios com suas panelas coletando sangue humano que foi derramado neste ônibus. Eles pegaram algumas almas e deixaram as outras almas. O Senhor disse: os que são deixados por esses demônios são pessoas que morreram antes do tempo determinado por Deus. Aqueles que morreram na vontade de Deus conforme planejado foram levados para a morada dos mortos. Quando as pessoas morrem antes do tempo, elas vagam pela terra até atingir o tempo determinado por Deus.
É por isso que existem tantos espíritos errantes na Terra que eles não podem ir para a morada dos mortos até atingirem o número de anos que Deus lhes deu. Enquanto esses demônios estavam coletando sangue no ônibus, o Senhor me disse que esses demônios vêm de um mundo de Satanás, que é uma dimensão controlada pelo Código 999. Então o Senhor me mostrou como o homem de Deus, o evangelista Gardiner, havia morrido. Vi o anjo do Senhor aparecendo ao pai do avivamento evangélico de nosso país, dizendo-lhe que ele deveria se preparar para a morte que está chegando. Alguns dias após a advertência do anjo, o homem de Deus morreu e ele foi recolhido pelos anjos do Senhor que o levaram ao mundo celestial. O Senhor disse anteriormente que existem 5 grandes reinos de Satanás. O primeiro é o reino governado pelo Código 333, que é a dimensão da maldade, e ciúme, rancor e mau coração. Este é o reino do qual existem pessoas que têm um coração ruim. Eles não gostam que seus amigos prosperem. Eles rejeitam a promoção de seus amigos. Sentem dor quando outras pessoas avançam. Eles invejam as posições de outras pessoas. Essas pessoas têm a marca 333 na testa porque são influenciadas por demônios da maldade e do coração maligno do reino 333. Quando essas pessoas que têm a marca 333 morrerem, elas irão para o inferno e serão capturadas por demônios do reino 333. Há também o reino 555 que fabrica a placa 555. Essas propriedades de Satanás dão legalidade aos demônios. Este reino de Satanás é para itens domésticos e alimentos, pois eles controlam a comida, as roupas e as plantas que usamos na terra. A maioria da comida que as pessoas comem no mundo não é comida. Muitas vezes, as empresas assinam pactos com demônios que multiplicam os alimentos que produzem, para que possam suprir o mundo com seus alimentos. Esses demônios são do reino 555. Eles vão ao cemitério e coletam os corpos dos mortos e os transformam em carne enlatada e processada que comemos. Essas produções aconteceram de setembro a fevereiro, transformam partes humanas em frango. As pessoas que vendem comida e roupas assinam pacto com demônios, porque lidam com comida. O outro reino de Satanás é governado pelo Código 666. Eles lidam com o sistema mundial, a tendência e o prazer deste mundo. O segundo animal exigia que todas as pessoas pequenas e grandes, ricas e pobres, livres e escravas recebessem uma marca 666 na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender a menos que ele tivesse a marca 666. O outro reino de Satanás é o reino 777, que é o reino de dominação e poder. A maioria dos políticos trabalha com demônios deste reino. Até os pastores que aspiram a ter grandes igrejas e multidões. Há também o reino de Satanás do Código 999. Este é o reino que lida com invenções e tecnologias como Apple, Android e novas mídias. Lembro-me de quando o Senhor me levou ao mundo de Satanás, vi TV de plasma. O Senhor disse que essa tecnologia de TV de plasma foi usada no mundo de Satanás, há 3.000 anos. É porque está desatualizado que eles o enviaram à Terra. Qualquer que seja a tecnologia que a humanidade esteja usando hoje, está em tendência no mundo de Satanás, há centenas de anos atrás. Jesus disse: sempre que sangue humano é derramado de uma maneira ou de outra nesta terra, os demônios vêm no mundo sombrio controlado pelo Código 999 para coletar o sangue. Rapidamente, o Senhor me mostrou um homem babeando no babeiro.
Quando ele foi levemente ferido pela navalha, rapidamente um demônio dos mundos 999 veio e coletou as gotas de sangue que foram derramadas por essa lesão. Depois, vi uma mulher arrumando o cabelo e ela se machucou acidentalmente. Como resultado, outro demônio do reino 999 apareceu e tomou esse sangue. O sangue é usado para promover o reino dos demônios. Amados, o sangue dos mortos e dos vivos é coletado pelos demônios deste reino quando um homem ou mulher é ferido. Irmão, eu estava com o Senhor Jesus diante do local do acidente, onde os demônios haviam capturado as almas dos mortos e estavam coletando o sangue que foi derramado no ônibus. Depois, vi esses demônios subindo no espaço com essas almas em cativeiro. Depois de subir no espaço, eles finalmente começaram a descer com esses cativos. Eles estavam descendo para o centro da terra em grande velocidade. O Senhor Jesus me disse: servo, temos que segui-los. Enquanto seguimos esses demônios, naquele exato momento, vi a morte de um pastor na cidade. Este era um pastor satânico. Quando ele morreu, vi sua alma sendo capturada por demônios, e ele se juntou às almas que foram capturadas por esses demônios em cadeias. Todos estavam descendo para o inferno. Enquanto descíamos para o centro da terra, vi 12 aberturas em todo o mundo. O Senhor disse: estes são os 12 portões que levam à morada dos mortos. Eles são as 12 entradas do inferno. Quando as pessoas morrem na terra, elas são atraídas para os 12 portões do céu ou as 12 aberturas da terra, levando-os aos 12 portões do inferno. Quando chegamos ao centro da terra, vi milhares e inúmeras almas em uma fila diante de um portão, sobre o qual estava escrito: o portão do inferno. Vi que essas numerosas almas estavam segurando em suas mãos algo que parecia um disco de computador, CD. E diante dos portões do inferno, havia um demônio em nome de Níquel, ele é o destruidor Apolion. Este demônio estava segurando um livro enorme com os nomes das almas perdidas diante dele na fila. O demônio estava sentado em um trono e chamava os nomes dos mortos. Vi que essas pessoas que haviam morrido e desembarcado diante dos portões do inferno estavam sobrecarregadas. Eles estavam atordoados, pasmos e aterrorizados, estavam inquietos e reclamando, não podiam aceitar que haviam morrido e caído naquele lugar. Essas pessoas que foram surpreendidas pela morte podiam se lembrar de seus entes queridos e famílias, seus lares e filhos e a vida na terra. Eles não podiam aceitar que haviam morrido e estão separados de seus entes queridos. Irmão, no inferno, você se lembrará de sua esposa e marido, sua família e amigos. Vi que sempre que esse demônio chamava o nome de uma alma na fila, o disco era tirado de sua mão e toda sua vida era projetada em uma tela enorme. O Senhor disse: este CD que você vê nas mãos das almas falecidas, é chamado de testamento da existência, antes do nascimento dos homens na terra. Deus dá às almas dos homens esse testamento da existência, e ele instrui todas as almas que vierem à terra, para cumprir sua lei, pois todas as suas ações serão escritas e registradas em um testamento da existência. É esse testamento da existência que permite ao mundo de Satanás transmitir a vida e as ações das pessoas na tela. Amado, entre as pessoas na fila, eu vi uma criança de 9 anos. Ele estava chorando e dizendo: eu sou criança, não deveria estar aqui. A criança estava chorando o nome de seus pais. Rapidamente o demônio tirou o disco da mão e a vida da criança foi projetada. Eu assisti na tela a sua vida na terra. Vi uma cena em que sua mãe o instruiu a limpar o local. Ele terminou de comer,
mas a criança se recusou a fazê-lo e foi brincar. Foi quando ele foi fazer xixi, depois de jogar, que ele escorregou no banheiro e caiu. Ele foi hospitalizado e morreu no hospital. O Senhor não pôde receber sua alma no céu e ele caiu neste lugar. Depois que esse demônio transmitiu a vida dessa criança na tela, ele jogou sua alma no inferno. Então eu vi uma mulher da nossa cidade. Ela era cristã e continuava dizendo para si mesma: eu não deveria estar aqui. Eu sou uma cristã. Eu vou à igreja e tentei muito temer ao Senhor. Eu sempre tento agradar ao Senhor, porque estou aqui. Então o demônio pegou o seu CD e exibiu sua vida. Quando sua vida foi projetada na tela, vi uma cena em que ela estava cozinhando, mas ela teve um problema com o caldeirão e o carvão. Desde que seu vizinho, que era seu amigo, saiu e deixou o caldeirão com os carvões fervendo a comida. Essa senhora passou a usar o caldeirão e as brasas de sua amiga enquanto ela estava ausente sem permissão. Ela fez tudo sem que a amiga soubesse. Ela achou que não era grande coisa, pois usava a propriedade de alguém sem pedir a permissão do proprietário. A acusação foi levantada contra ela porque ela usava a propriedade de alguém sem pedir autorização e permissão. Na verdade, vi a amiga dela chegar ao lado dela. E ouvi vozes de acusação contra essa mulher, que ficou chocada, porque esse ato a levou a este lugar. A senhora estava perguntando: o que eu fiz de errado? O demônio do inferno disse a ela: senhora, você usou a propriedade de alguém sem pedir permissão. É ilegal. Você deveria ter pedido a ela. Ela era a sua amiga. Os portões do inferno foram abertos e a mulher foi lançada no fogo. Então vi um homem que também foi condenado por usar sabão do vizinho sem permissão. O homem achou que não era grande coisa. É apenas um sabão. Não percebeu que havia um espírito acusador na vida após a morte. E outros irmãos foram condenados por usarem as coisas do próximo sem pedir. Como resultado, houve uma acusação e ele foi condenado. Todas essas pessoas na fila foram forçadas a entrar nos portões do inferno. Irmão, todo homem que vive na terra tem um testamento de existência, onde todas as suas obras são escritas. E quando morrermos, nossas vidas serão exibidas na tela grande graças ao testemunho da existência. Quando entramos nos portões do inferno, irmão, vi uma enorme chama. Quero dizer, vi um enorme vulcão e um enorme fogo. De fato, quando as pessoas entram nos portões do inferno, vi que estavam caindo no mar de lava dentro do vulcão. Eu perguntei ao Senhor sobre este lugar. O Senhor me disse que essa era a recepção do inferno. Irmão, este lugar era um vulcão enorme com lava enorme fervendo e borbulhando em altas temperaturas. E havia milhares e numerosas pessoas dentro da lava deste enorme vulcão. Vi inúmeras almas dentro da lava deste vulcão enorme e maciço. Não vá para o inferno, amado. Vi que essas pessoas estavam completamente chamuscadas. Eles eram esqueléticos e vermes estavam vivos sobre eles. O Senhor disse: quando as pessoas caem no inferno, caem neste lugar antes de serem transportadas para suas respectivas câmaras e há 351 câmaras no inferno. Essas almas estavam chorando e rangendo os dentes neste lugar. O tormento estava além da imaginação. E a escuridão era realmente densa. Bacias de fogo da terra. Quando saímos deste lugar, vi as almas condenadas fugindo e fiquei pensando. Eu vim ver que eles estavam fugindo de uma chuva de tigelas de fogo. O Senhor me disse que essa chuva de tigelas de fogo vem da terra. Está escrito no Salmo 11, 6-7, sobre os ímpios choverá laços, fogo e enxofre,
e uma tempestade horrível, esta será a parte do seu copo. Pois o justo Senhor ama a justiça, o seu semblante contempla os retos. As pessoas estavam se escondendo dessa chuva de fogo. O Senhor explicou por que essa chuva de fogo cai neste lugar. Havia uma mulher que era uma boa pessoa e um bom caráter. Ela era viúva e conseguiu criar os filhos, apesar de todos os problemas. Foi unânime que ela era uma boa pessoa. No entanto, essa mulher tinha pecado oculto. Ela recorreu à prostituição vendendo seu corpo para criar seus filhos. E quando ela morreu, as pessoas em seu funeral a elogiaram por suas boas obras. Mas essas palavras de louvor chegavam a essa senhora na forma de uma chuva de fogo. Muitas pessoas no inferno reclamam e pedem às pessoas do mundo que parem de elogiá-las com suas palavras, porque elas vêm para elas no inferno sob a forma de chuva de fogo. Entre essas pessoas que sofrem com a chuva de fogo estavam cantores do Evangelho que eram louvados e elogiados pelas pessoas na terra. Onde quer que as pessoas testemunhem seus bons comportamentos na terra, a chuva de fogo os queimava e os demônios riam deles. A dor neste lugar estava além da compreensão, esse tormento é insuportável. Eu estava ao redor deste enorme vulcão e lava que é chamado de recepção do inferno quando, de repente, um vento de fogo arrasou no horizonte. Esse vento queimou essas almas perdidas que estavam tentando se esconder. O Senhor disse: você dirá ao mundo para evitar este lugar. Não é um lugar para se chegar, pois é insuportável. O tormento está além da imaginação. Irmão, o inferno é horrível, você queimará, mas não há redenção, pois a chama do fogo se tornaria parte de sua existência. Havia este vento de fogo queimando almas perdidas neste lugar. E quando o vento soprava, vi que uma figura estava controlando e dirigindo esse vento de fogo. Eu vi essa identidade humana emergindo por trás desse vento de fogo. Eu podia ler na testa dele uma inscrição que dizia: o Senhor do Mal. Perguntei ao Senhor: quem é esse homem que vem ao vento do fogo? O Senhor disse: este é o diabo, o adversário de Deus e dos homens. Vi o diabo conversando com os demônios que estavam rindo e zombando das almas condenadas que ardiam ao vento do fogo. O diabo disse a seus demônios: meus servos, contemplem a chamada imagem e semelhança de Deus. Essas pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Mas vejo o que eles se tornaram, pois agora parecem esqueletos. Parecem cadáveres apodrecendo cobertos de vermes. Sim, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. O diabo estava rindo dessas almas e ele lhes perguntou: não é verdade que seu Deus te criou à sua imagem? Agora, olhe para o que você se tornou. Você agora é esquelético. Seu Deus fez você desta forma. Apenas olhe para você. Naquela época, vi as pessoas implorando ao diabo que não tinha coração. Satanás disse a essas almas perdidas: vocês estavam me rejeitando e me desprezando em sua vida, mas com suas ações estavam me seguindo, pois estão cumprindo minhas ordens, embora me odiassem. Você nunca segue o caminho do Deus que afirmou amar e seguir. Durante toda a sua vida, você afirmava amar a Deus e viveu sua vida cumprindo minhas ordens, em vez da vontade de seu Deus. No entanto, você afirma amá-lo e me rejeita. Você não pode amar a Deus e andar nos meus caminhos. Se você realmente ama a Deus, você teria feito a vontade dele e obedecido à sua ordem. Quando você ama a Deus, cumpre suas ordens e caminha no caminho dele. Mas você fez minha vontade a vida toda. Naquele momento, vi as almas perdidas dizendo ao diabo: nunca te rejeitamos.
Nós nunca desprezamos você. Te louvamos. Irmão, eu vi essas almas perdidas louvando o diabo para obter sua misericórdia. No entanto, o diabo disse a essas almas perdidas: alegrai-vos, porque este é o seu reino, de eternidade a eternidade, desde que você escolheu viver fazendo a minha vontade. Esta é a sua recompensa e o seu reino para sempre. Então essas almas foram tiradas da recepção do inferno, que era um vulcão, para suas respectivas câmaras, pois eram 351 câmaras do inferno.